Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Justino Barbosa, seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Hoje, nesse vídeo, eu irei fazer um panorama histórico, cronológico e escatológico. Tem muitas pessoas que, quando se trata de escatologia, de arrebatamento, segunda vinda de Cristo, milênio, ele tem bastante dificuldade em entender. E eu também tive bastante dificuldade e ainda tenho. Só que aquilo que eu tenho, eu irei passar para você de forma bem simples, para que você possa entender os acontecimentos dos últimos dias, uma cronologia de forma bem simples. Já de antemão quero deixar bem claro que eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, e eu irei explicar o livro de Apocalipse na visão futurista. Bom, meus amados irmãos, aqui está o nosso quadro, o nosso panorama histórico cronológico dos acontecimentos apocalípticos dos últimos dias, de forma bem simples, e eu vou explicar para que você possa entender. O primeiro período que nós estamos vivendo é esse período aqui, denominado Era da Igreja. Nós estamos passando por ele e vivenciando ele no atual momento. A Era da Igreja. Enquanto a Igreja estiver aqui na Terra, nós estaremos vivendo este período. Nós estamos aguardando um outro evento, para que nós possamos passar para o outro período, que é o arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e Apocalipse, capítulo 4, também, versículo 1. Nós, a igreja do Senhor, estamos vivendo esse momento, mas aguardamos este evento chamado arrebatamento da igreja. Nós que somos pré-tribulacionistas, dividimos a vinda de Jesus em duas fases, primeira e segunda. Na primeira fase, nós acreditamos que Jesus ele virá de maneira invisível e súbita somente para a igreja, para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para os céus, antes que se inicie a grande tribulação, como também está em Apocalipse capítulo 3, onde Jesus promete para a igreja de Filadélfia que guardaria ela da tribulação. Então nós estamos esperando o arrebatamento da igreja para que sejamos guardados do período da grande tribulação de 7 anos. Quando Jesus arrebatar a sua igreja da terra, então vai dar-se início à grande tribulação, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 19 em diante, onde Jesus Cristo ele vai abrir os selos e também as trombetas e as taças. Esse período é o chamado Grande Tribulação, onde Deus irá julgar toda a humanidade, todo o mundo, com castigos, com juízos, com trombetas. Durante esse período de 7 anos, no meio desse período de 7 anos, vai ser 7 anos dividido, 3 anos e meio cada. Nesse período aqui será um período de falsa paz, onde o anticristo estará governando o mundo com a sua falsa paz. E o anticristo ele fará um acordo com muitos, inclusive com Israel. E na metade desse período de 7 anos, bem no intervalo aqui, na mediação, ele vai romper esse pacto com Israel, vai violar esse pacto com Israel quando querer assentar-se no templo de Deus e se intitular Deus. Então, nesse período também de 3 anos e meio, nesse segundo período de 7 anos, ele vai perseguir Israel, e não somente Israel, mas também todos aqueles que aceitarem a Jesus, que forem fiéis a Deus e à palavra de Deus. Muitas pessoas nesse período irão se converter a Cristo, mas também muitas pessoas nesse período serão mortas, martirizadas por conta da sua fé. É a grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que muitos foram decapitados por causa da palavra de Deus. Bom, concluindo esse período denominado de grande tribulação, quando essa grande tribulação terminar, que será de 7 anos, então Jesus Cristo ele vai vir uma segunda vez, que é denominada segunda fase da segunda vinda de Cristo. Essa vinda será visível ao mundo, que vai ser no término da tribulação, quando Israel clamar a Deus por socorro e Deus enviar dos céus o seu Messias, o Cristo. Cristo aqui ele virá glorioso, vitorioso, para vencer o falso profeta e o anticristo, lançá-los vivos no lago de fogo e também aniquilar os exércitos confederados de anticristo que está cercando Jerusalém nesse período, nesse término de grande tribulação.
Então, Cristo aqui, ele vem com os seus anjos e também vem com a igreja que foi arrebatada aqui. A igreja foi arrebatada, guardada nesse período de 7 anos de tribulação nos céus, e a igreja desce com Cristo agora, na segunda fase da segunda vinda visível ao mundo, com Jesus Cristo, vencendo o anticristo, o falso profeta, destruindo aqueles que se aliaram e aceitaram a marca do anticristo. E quando Jesus Cristo vier na segunda fase da sua segunda vinda, vencendo o anticristo, o falso profeta, então vai dar-se início ao período milenar, ao governo de Cristo, onde Cristo governará por 1000 anos a terra. São 1000 anos literais, não é 1000 anos alegóricos, mas 1000 anos literais. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 10. Onde a terra gozará de uma paz, de prosperidade, de bênçãos. Cristo governará com justiça e retidão. A igreja estará reinando com Cristo durante 1000 anos. Nesse período de tempo, nesse intervalo de tempo de 1000 anos, Satanás também estará preso. Ele não tentará ninguém, por isso que a terra gozará de paz. As pessoas procriarão, gerarão filhos e nascerão muitas e muitas pessoas nesse período de 1000 anos. Findando-se esse período de 1000 anos, esse governo milenial de Cristo, do Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 10, Satanás, ele vai intentar sua última revolta contra Deus. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 10, onde ele sairá por toda a terra para reunir pessoas, para se rebelar contra Deus. Concluída essa última revolta de Satanás, então dá-se início ao juízo final, ou também como chamamos de trono branco. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Aonde, nesse juízo, acontecerá também a segunda ressurreição e também a segunda morte, que é o lago de fogo. Na segunda ressurreição, é a ressurreição somente para os ímpios, para aqueles que rejeitaram Cristo, o Evangelho e morreram sem Deus. Todos eles, desde a fundação do mundo até o período do término do reino milenar e a última revolta de Satanás, eles serão ressuscitados com um corpo de vergonha somente para comparecer diante do juízo do trono branco, do juízo de Deus, para serem punidos segundo as suas obras. Bom, concluído esse juízo do trono branco, quando Deus tiver julgado todos aqueles que rejeitaram a oferta da graça, a oferta do evangelho, então nós vamos para o último período, que não coube aqui, não deu para colocar aqui, mas é esse período aqui, novos céus e nova terra, que é o período eterno, onde João, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, ele diz que vê novos céus e nova terra. A velha terra e o velho céu abre espaço para um novo céus e uma nova terra. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus agora estará com os homens. Os céus vai ser colocado na terra e Deus governará para sempre com a sua igreja nesse novo céus e nessa nova terra. Bom, então esse aqui é o panorama histórico cronológico para os últimos dias. Lembrando que nós estamos nesse momento aqui, a era da igreja, aguardando este evento, o arrebatamento da igreja. Bom, pessoal, eu leio o Apocalipse com base na própria linha interpretativa que o apóstolo João nos dá. O apóstolo João, ele divide o livro de Apocalipse em 3 partes. Quando Deus ele dá a revelação para João, ele diz da seguinte maneira: escreve as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Bom, aqui nós temos 3 tempos. As coisas que vistes, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que depois destas hão de acontecer, futuro. Bom, as coisas que João viu estão todas no capítulo 1 de Apocalipse. As coisas que são está do capítulo 2 ao versículo 3, que é o presente, que era a era da igreja, que nós estamos vivendo atualmente. E as coisas que depois destas hão de acontecer são as coisas futuras, que ainda não aconteceu. E, inclusive, para que todos esses eventos venham ser desencadeados,
é necessário acontecer o arrebatamento da igreja. Sem o arrebatamento da igreja, a grande tribulação não pode iniciar. Sem a grande tribulação não tem a segunda vinda de Cristo em glória. Sem a segunda vinda de glória não tem o reino milenar. E sem o reino milenar não tem o período eterno. Então é isso, pessoal. De forma bem simples, nós temos aqui o panorama histórico cronológico do livro de Apocalipse, das últimas coisas, de forma bem simples para você entender. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal Cristão em Questão. Deixe aqui também o seu comentário sobre o que você pensa acerca deste assunto e nos espere e nos aguarde até o nosso próximo vídeo.